Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Boa tarde, boa tarde. Ó, casa cheia hoje, hein, Lara? Pessoal, queria aproveitar esses primeiros minutinhos aqui, enquanto a gente espera todo mundo entrar. Queria pedir para vocês utilizarem ali o nosso chat. Vi que o pessoal já está colocando ali boa tarde. Se puderem também e se sentirem à vontade, compartilhem com a gente da onde que vocês são, né? Estado, cidade, empresa. Acredito que a gente tem bastante frigoríficos aqui que estão acompanhando aqui, que já acompanham a Lara nas redes sociais. Então, acho que é um momento legal também de entender de onde vocês vêm e quem que está aqui participando desse bate-papo com a gente. Alter Palmas, Tocantins, Barratão, Paraná, Frigorífico São João, Santa Catarina, São Paulo, Santa Luzia, Mais um de Minas Gerais, ó. Juiz de Fora, Minas Gerais, olha que bom, Santa Catarina, Legal. Pessoal de Santa Catarina em Ipatinga, peso também. Muito bom, pessoal. Obrigado por estarem Belém. compartilhando aí de onde vocês são. Já está trazendo um pertencimento para a gente também entender de onde que a gente está conversando, com quem que a gente está conversando. Ó, o pessoal lá na minha terra, lá do Paraná, ó, de Londrina aí, ó. Semana Olha que que vem eu tô na legal, região. Tocantins, Sete Lagoas, Muito bom. Santa Catarina. Vamos dar mais um minutinho, tem mais um pessoal entrando aqui também. E aí logo a gente já começa esse nosso bate-papo aí para falar sobre os desafios aí do controle de qualidade nos frigoríficos, tá? Pessoal do frigorífico São João em peso, ó. Muito legal. Olha, Imperatriz, Maranhão, que bacana. De norte a sul, de leste a oeste do país. É, Legal. Bom, pessoal, eu acho que a gente já pode ir começando aqui o nosso bate-papo, Lara. Já, já uhum. deu 3:05 aqui, esse tempinho que a gente estava aguardando. Bom, novamente, pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo com a Lara sobre os desafios do controle da qualidade em frigoríficos, tá? Bom, pode ir passando, por favor, Lara. Pessoal, a gente tem aqui algumas orientações aqui para esse nosso encontro, para esse nosso bate-papo, tá? Então, eu vou passar aqui 3 orientações para vocês. A primeira delas é sobre as perguntas, pessoal. Se vocês passarem o mouse aqui embaixo, no menu inferior aqui, onde vocês estavam clicando no chat, tem ali um Q&A, né? Perguntas e respostas, onde vocês podem clicar ali e realizarem as suas perguntas. E aí, assim que a gente conseguir, a gente já consegue respondê-la para vocês, seja aqui no webinar ou depois, posteriormente, via e-mail. Então, qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês tiverem a respeito aqui sobre a nossa conversa, por favor, vocês podem fazer esses questionamentos ali no Q&A, tá? Uma segunda orientação é sobre a contribuição para esse evento, tá, pessoal? Eu vi que um pessoal ali já mandou um coraçãozinho, já mandou um joinha. Se vocês clicarem ali no React, vocês podem reagir, né? Então, reagir é o que a gente está falando, né? Então, o pessoal está soltando um monte de coraçãozinho aí, um monte de palminha. Isso é muito legal. Então, caso vocês gostem, né, do que a gente está falando, caso tenham alguma reação mesmo, a gente também consegue ver essas reações. Eu acho que é super legal e isso traz aí uma liberdade também para a gente ter essa interação. A ideia aqui é a gente ter um bate-papo. E aqui um segundo ponto, tá? Caso vocês queiram fazer também algum questionamento, algum apontamento, trazer alguma perspectiva diferente do que está sendo apresentada, vocês podem clicar ali naquele raise hand ou levante a mão, e aí a gente consegue liberar esse microfone para que vocês façam parte também desse nosso encontro, desse nosso bate-papo, tá, pessoal? Então fiquem à vontade também para fazer esse apontamento. E por último, né, a gente já está usando o chat aí, usando e abusando dele, todo mundo já falou de onde veio, quais são os seus estados e cidades, já de antemão já agradeço, tá? Mas
Espero que isso continue durante o nosso bate-papo, continue aqui durante o nosso webinar. Então, utilizem o chat, a gente também está ligado ali no chat, caso vocês tenham também alguma pergunta, algum apontamento. Mas, de novo, se vocês tiverem algum apontamento, alguma pergunta, tentem utilizar o perguntas e respostas, que aí ele não fica. Porque o chat, muitas vezes, a gente vai colocando muitas perguntas, muitos comentários, e acaba subindo, a gente pode perder essa pergunta de você. Então, para que a gente concentre principalmente as perguntas, por favor, utilizem ali o Q&A, tá? Bom, essas são as orientações ali desse nosso momento. E aqui eu estou trazendo uma novidade para vocês, pessoal. Nesse ano a Paripasso ela faz 20 anos de existência, 20 anos aí de trajetória, tá? E a gente lançou nesse ano um programa de parceria que a gente colocou como um nome de parceiraço, né? Carinhosamente, Paripasso, parceiraço. E a ideia principal desse programa é que a gente consiga fazer um ecossistema entre os consultores, entre as indústrias de alimento, para que a gente consiga, dentro dessa cadeia, dentro desse ecossistema, trabalhar na missão da Paripasso, que é organizar as informações da cadeia global de alimentos para que a gente consiga torná-las acessíveis e úteis, tá? E aí, desse parceiraço, a gente consegue ter parceiros para fazer essa conexão com essas indústrias. E o principal ponto aqui, quando a gente tem um parceiraço, a gente consegue trabalhar como. Desculpa, eu acho que a Lara caiu aqui, pessoal. Para vocês caiu também? Problemas técnicos. Mas falando ali sobre o parceiraço, pessoal, é, a gente trabalha com esses consultores trabalhando essa indicação, e aqui é basicamente um ganha-ganha, né? A gente traz essa automação, a gente traz esse benefício de uma eficiência operacional para a indústria, para os seus clientes, e a gente consegue também reverter um valor mensal aí para esse consultor que trabalha essa indicação. Tá? Esses valores eles podem chegar aí até 80% dessa primeira mensalidade. Acho que a Laura voltou aqui. Tivemos um probleminha técnico, mas já estamos de volta. Eu voltei já. Já estamos te ouvindo aqui, Lara. Ah, O Daniel perguntou ali que não teria como abaixar o volume, Daniel. Eu acho que não sei se você está pelo celular ou pelo computador, mas acredito que o volume seria do seu próprio aparelho, Daniel. Não sei se aqui a gente não conseguiria abaixar o volume, tá? tá aparecendo uma mensagem aqui que a minha internet está instável, mas vai dar certo. Sim, com certeza. Ô, Renan, eu tinha compartilhado a minha apresentação. A gente continua compartilhado ou caiu também? Não, caiu também. Se você puder voltar a compartilhar, por favor, Lara. Tá bom. A gente estava falando um pouquinho ali do programa do parceiraço, né? Foi. Veja se voltou. Ele já voltou, ele só tá dentro do PowerPoint mesmo, ele não tá em tela cheia. Tá? E agora? Agora foi, perfeito. Então, pessoal, quem quiser participar desse programa de parceiraço, trabalhando aí essas indicações desses seus clientes, justamente para que a gente consiga trazer essa eficiência operacional para essas indústrias, vocês podem escanear esse QR Code ou falar aí com alguns dos nossos especialistas no nosso site paripasso.com.br. Tá? Bom, do parceiraço era isso, Lara, enquanto você estava off, já fui falando um pouquinho mais. E agora, pessoal, gostaria também de apresentar aqui a Lara, para quem não, dificilmente, né, alguém não a conheça, mas para quem não conhece, a Lara é médica veterinária, doutora em zootecnia, referência nacional em qualidade e bem-estar animal em frigoríficos, com mais de 24 anos de atuação, é consultor em frigorífico de 13 estados brasileiros e palestrante em eventos aí como a Expo Meat e a Tecnocarne, tá? Lara, passo a bola para ti. Agora a gente está curioso para ouvir um pouquinho mais dessa tua experiência, de toda essa tua expertise nesses 24 anos de atuação, tá? Sobre aí a dificuldade, os desafios, os controles de qualidade dentro dos frigoríficos. Oi, gente, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite ao Renan, à Carol, para estar aqui com vocês essa tarde. Estou muito feliz de participar
de contribuir. Obrigada, Renan Paribas, pelo convite. E, como o Renan falou, vamos lá para o nosso bate-papo. Eu falo bate-papo, o Renan também fala bate-papo, porque vocês estão vendo o quanto a gente está informal, né? Eu estou falando com vocês diretamente do frigorífico, eu estou em uma consultoria no momento, por isso que vocês estão vendo as coisas acontecerem aqui, o telefone tocar, gente batendo na porta. Eu estou literalmente no controle de qualidade agora de um frigorífico, estava no abate há pouco tempo. Ainda brinquei com o Ronan, com o Renan, falei assim, ó, você está vendo aqui a maquiagem e tudo, mas eu tô com a bota tá aqui e a calça branca aqui. Eu só troquei a blusa para ficar bonitinha aqui na apresentação. Então, assim, tá tudo dentro do que a gente já está acostumado mesmo em frigorífico, né? Principalmente quem é do controle de qualidade, tem que se virar aí para dar conta de tudo. Então, vamos lá para o nosso bate-papo. Primeiramente, quando a gente fala em controle de qualidade, a gente tem que pensar que nós fazemos parte de uma cadeia, nós fazemos parte da cadeia da carne, e isso é muito importante a gente frisar, porque, infelizmente, nós temos profissionais que não têm essa Pessoal, travou aqui. Acho que a Lara caiu Oi, novamente. Renan, Voltou? voltei. Show. Que, Voltei. que bom. Você fecha essa porta aí, por favor? Não, não sei que internet é. Será que fica melhor? Caiu de novo, Renan? Tem que Não, compartilhar de não. novo? Sim, tem que compartilhar de novo, Lara, por favor. Você estava falando ali que você estava na planta, estava acompanhando o abate, tá? Que nem a gente brincou mais cedo ali, que nem o William Bonner, né? Com o É, terno de cima para cima da é só a câmera. parte de cima, gente. A parte de baixo continua a do frigorífico, tá? E aí, Mas voltou? voltou, já estamos vendo aqui o teu slide de introdução e, Isso. por Gente, favor. desculpa, tá? Mas é a internet aqui tá muito nublado. Hoje já estava nublado mais cedo e agora deu uma melhorada. Mas enfim, então, quando a gente fala em controle de qualidade, nós precisamos pensar qual é a situação do Brasil que nós temos hoje, né? O Brasil ocupa uma posição muito importante, uma posição de destaque no mercado internacional de carne. Nós somos o maior exportador de carne de aves, o maior exportador de carne bovina do mundo, quarto maior exportador de carne suína do mundo. Então, nós somos referência na produção mundial de carnes. A nossa pecuária é uma pecuária, então, bastante pujante, muito, muito significativa. E esse profissional da indústria que quer realmente atuar no controle de qualidade, ou que já atua, ele precisa ter o conhecimento dessa cadeia da carne, porque a carne é uma cadeia. E muitas vezes a gente encontra profissionais atuando na indústria com dificuldade justamente é, por não conhecerem o início do processo, por não conhecerem os sistemas de criação, principalmente bovino e em suíno, porque aves é muito rápido, mas o bovino e o suíno não. Então, a gente encontra, por exemplo, lesões, abscessos. Lara, você nos escuta? Lara? Sim, pessoal. Travou aqui para mim também. Acredito que a internet dela. Estamos com problemas técnicos. Lara, você me escuta? Oi, oi, eu estou trocando a internet aqui, Renan.
Tá bom, Tô combinado, trocando a Lara. internet para garantir, sabe? Porque não vai ter jeito dessa. Tá, combinado. A gente te aguarda aqui. Tava indo bem agora, ele, ele tava indo. Mas acontece, eu acho É por que. isso que eu sempre evito, sabe, fazer coisas quando eu não estou em casa. Eu sempre evito, porque toda vez é isso. Seja no frigorífico, seja no hotel. Nossa! Mas é aquela coisa, eu nunca sei quando eu vou estar em casa, né? Eu faço a programação de que eu vou estar em casa numa data e não estou. Aí que bagunça tudo. E as pessoas não entendem, às vezes acham que é má vontade, que é porque eu não Não. quero, entendeu? Mas é isso, faz parte. Menino que não Gente, anda não ó, vende picolé, né, Lara? hã? Menino que não anda não vende picolé. Menina que não Então, anda não enche o colé. Então, estamos de volta. Bom, pessoal, e o terceiro ponto, peço desculpas aí pela queda, mas eu acho que agora vai sossegar. É a segurança dos alimentos, porque a nossa responsabilidade é muito grande. A nossa, quando eu falo nossa, nós, como controle de qualidade, e das empresas. Por quê? Por um motivo muito simples, porque quem produz é responsável pela qualidade do que produz. E cada vez mais o controle de qualidade está assumindo esse papel, precisa assumir esse papel, né? Que é o papel mais importante, o papel principal na indústria de alimentos para garantir a inocuidade do alimento. E o órgão fiscalizador, cada vez mais, ele se distancia desse papel de ficar ali policiando o processo. Porque, afinal de contas, a qualidade é responsabilidade da empresa. Esse slide aqui, por exemplo, que eu coloquei, quem é todo mundo aí é de frigorífico, deve reconhecer. Olha só, tem aí o Brasil inspecionado CIF. É um slide do próprio Ministério da Agricultura, de treinamentos que já foram realizados pelo Ministério da Agricultura. E nesses treinamentos realizados, o que o Ministério sempre frisava que era a responsabilidade do frigorífico garantir a qualidade higiênico-sanitária e tecnológica dos seus produtos, através da ação do controle de qualidade, como forma de antecipar a ocorrência de perigos à saúde pública, gerando registros e informações, e esse processo seria verificado continuamente pelo CIF. Então, esse desenho, esse delineamento da ação do controle de qualidade, ele já existe há muito tempo, né? Que o controle de qualidade realmente assuma o seu papel de garantir a qualidade do produto. Só, gente, que o controle de qualidade ele evoluiu com o tempo, assim como a atuação do órgão fiscalizador. Quando eu que já estou esse ano completo 25 anos de estrada, eu me formei no ano de 2000 e desde que eu formei eu atuo em frigorífico, antigamente, eu me lembro, meu primeiro emprego, Renan, era tão bom. Eu falo assim, gente, eu era muito feliz. Eu trabalhava na época, era uma desossa, a gente usa o termo entreposto, né? Isso eram pouquíssimos uhum, relatórios que a gente tinha que fazer. Era o recebimento de matéria-prima, verificar a temperatura do baú, se o baú estava limpo, né? As condições higiênicas sanitárias, a desossa. Então, a gente não tinha aquele tanto de exigência que nós temos hoje dos órgãos fiscalizadores, a parte documental, nós não tínhamos aquela quantidade de processos que nós temos que ter hoje, nem a quantidade de registros, de uhum. planilhas, a burocracia, vamos dizer assim, que a gente sabe que ela é necessária, mas antigamente era tudo muito mais prático, sabe? Então, o controle de qualidade de 10, de 15 anos atrás é muito mais simples do que é o controle hoje. Hoje nós temos legislações, olha aí a questão de análises microbiológicas, né? A IN60 lá das carcaças, que a gente tem que fazer a própria rastreabilidade, recolhimento, recall. Então, olha quantas coisas que nós temos hoje que há 20, 15 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não tinha. Então, o nosso processo de controle de qualidade ele era um processo muito mais simples. As nossas equipes eram equipes muito mais enxutas. E o nosso processo era um processo muito mais focado no produto em si, né? No produto em si. Hoje, não. Então, o Ministério da Agricultura, ele também mudou a forma de atuação. Ele não atua mais da mesma forma. Se a gente pensar nesse tempo da minha formação, do ano de
2000, 2005, 2010, a maioria dos fiscais eram praticamente os próprios consultores das plantas. O próprio fiscal ele mais orientava o frigorífico, não é assim? Aqueles fiscais das antigas, aí todo mundo vai se lembrar. A gente está o tempo todo ali em contato direto com eles, e eles muito auxiliavam, no bom sentido, a empresa, de passar as orientações técnicas, quando chegava uma legislação, discutia com a empresa, apresentava aquela legislação à empresa. Mas o João foi praticamente o meu tutor, ele explicava tudo para a gente, e dava ideias, sugeria o que a gente deveria fazer ou não. Então, essa atuação do próprio Ministério da Agricultura, ela mudou. Quando a gente pensa na atuação do controle, na atuação do Ministério e na legislação do passado, do presente e do futuro, gente, muita coisa evoluiu. Quando a gente pensa que, olha só, quem está aí nas plantas, antigamente, o recebimento de animais, quem fazia o recebimento de animais? O CIF. O CIF conferia GTA, o CIF conferia a nota fiscal, não era assim? O CIF desembarcava os animais, então a inspeção antimortem. Hoje, tudo isso é responsabilidade da empresa. A empresa recebe, a empresa confere documentação, a empresa faz o alojamento desses animais em currais ou impossíveis, e só depois que os animais estão prontos é que o CIF faz a inspeção ante-mortem. Pura e simplesmente. Antigamente, para fazer rotulagem, eu sou do tempo das antigas. As minhas rotulagens eram no papel, em quatro dias. A gente tinha que levar para o nosso fiscal assinar aqueles formulários todos, as 4 vias. Depois disso, a gente tinha que levar o sede do Ministério aqui em Belo Horizonte, ali na Raja, depois isso ia para Brasília. Então, eram 4 vias para a gente registrar o voto. E muitas vezes por sucessivas correções. Correções do seu fiscal, correções do fiscal, do Ministério do Estado, no caso que era Minas Gerais. Depois ia para Brasília ter o parecer favorável. Lara? Oi? Oi. Lara, deixa eu te dar uma dica até que o pessoal falou aqui no chat que eu acho que pode ajudar. A sua câmera, talvez se a gente deixar desligada, talvez Ah, ela pese menos a internet. Ele caiu rapidinho, mas você já voltou, agora foi mais aham, rápido. A gente não vai conseguir te ver, infelizmente, mas eu acho que talvez ele flua a imagem e não caia. tá. Tá? E aí eu fico aqui, o pessoal fica me vendo. Gente, eu vou fazer assim então, tá? Vou colocar aqui, vou desligar minha câmera. Pronto. Fechou, Lara. Vamos testar. Quem sabe a gente consiga. Mas no mais estava fluindo perfeitamente, a gente estava entendendo toda a linha de raciocínio do que você estava Raciocínio, né? apresentando. Perfeito. Só a tela aqui tem que Bom. voltar a compartilhar, Lara, por favor. Ah, tá, tela. Isso. Toda Compartilhar vez que ele cai, novamente. isso, ele acaba saindo. Show. Já estamos vendo aqui, é Parei só. aqui, não foi? Isso, na atuação do mapa, perfeito. Você estava falando sobre a Pronto. atuação antigamente, agora a responsabilidade dos frigoríficos de fazer toda essa inspeção, todo esse recebimento. Aham. A inspeção anti... Hoje o Ministério está totalmente focado na inspeção anti-botox, não é? Porque antes não. A rotulagem, o Ministério participava. Quer ver uma outra coisa? Lançamento de mapas estatísticos, todo o lançamento de mapas, a empresa passava os dados para a equipe do Ministério da Agricultura. E esse lançamento ele era feito via Ministério da Agricultura. Hoje não. Hoje a gente precisa, nós mesmos, nós empresa, fazer o lançamento de mapas estatísticos. Outra coisa que também é uma atuação da empresa, a questão de monitoramento, verificação de veículos, de cargas, emissão de DCPOA, tudo isso é a empresa que faz. E no passado, não. No passado, quem fazia? Tinha aquele agente lá do Ministério que ia conferir todas as cargas, que ia fazer os recados, que ia lacrar o caminhão.
poxa, a gente ainda tem isso? Sim, em parte temos, principalmente para exportação. Mas toda a parte de acompanhar o carregamento, de verificar todas as condições, é total responsabilidade da empresa. Então, o fiscal, ele simplesmente vai lá, vai verificar esse processo, conferir esse processo e validar esse processo, sabe? Então, essa atuação do Ministério da Agricultura, ela também mudou, assim como a atuação do controle. Mas a partir de quê, Lara? Qual foi o ponto de partida para esse direcionamento, tudo isso mudar? O ponto de partida já vinha há uns anos, né, principalmente com diretrizes dos Estados Unidos, diretrizes da própria União Europeia. Quem é mais antigo aí vai lembrar da Circular 175, da Circular 176 do Ministério, que é apontamentos voltados para a verificação oficial para os estabelecimentos de exportação, e daí vai o conceito de programas de autocontrole. Esse conceito de programa de autocontrole partiu, ele surgiu a partir de demandas dos Estados Unidos. E o Brasil, com essa evolução toda, né, principalmente aí a partir de 2010, 2011, de 2010 a 2015, foi um salto muito grande em termos de exigências para atendimento a essas legislações internacionais. E, claro, já vinha essa demanda muito antiga de alteração do nosso risco A, do regulamento da inspeção sanitária dos produtos de origem animal, e essa alteração veio de fato no ano de 2017 com o decreto 9.013. Esse decreto, nós sabemos, sofreu várias alterações, né? A última mais recente aí de 2020, mas o decreto, juntamente com as suas atualizações, é que foi, vamos dizer assim, o marco dessa mudança na forma de fiscalização e na forma como as empresas têm que fazer o seu controle de qualidade. Então, o novo Risco A, ele trouxe claramente o conceito de programas de autocontrole, ele trouxe claramente diretrizes para que as empresas assumissem de fato esse papel. E houve, claro, né, hoje nós temos a lei do autocontrole, isso já está também regulamentado, e isso foi discutido. Inclusive, foi tema de vários eventos, com alguns deles eu, inclusive, participei juntamente com fiscais do Ministério da Agricultura, sobre as questões relacionadas aos programas de autocontrole. A necessidade, né, a importância das empresas, de fato, atenderem aos princípios do programa de autocontrole, porque é a empresa que tem que gerenciar o seu processo. Então, isso tem sido bastante frisado. Só que, na prática, gente, nós sabemos que tem empresas que não estão preparadas para isso. Então, vamos pensar aqui como que era. As empresas, elas falam, muitas empresas trazem a queixa, né? Aquela reclamação, a gente não consegue trabalhar porque o nosso fiscal não deixa. Não é assim? Não consigo trabalhar, porque o fiscal, ele é exigente, ele é isso, ele é aquilo, toda hora ele quer uma coisa, ele fica inventando coisas, ele para o nosso abate, mas aí o que o Ministério fez? O Ministério devolveu para essa empresa. Assim, então tá, o seu fiscal não te deixa trabalhar, então agora você vai se gerenciar. Você, como empresa, vai fazer o seu autocontrole. E aí? E aí, pessoal, o que que aconteceu? Né? Aconteceu que, com o autocontrole, as empresas têm que ter uma maior responsabilidade, um maior comprometimento. E essa maior responsabilidade e comprometimento passa por tudo isso que eu falei, ações de atividades que estavam inicialmente serem executadas pelo Ministério da Agricultura, elas foram transferidas à empresa. O Ministério da Agricultura transferiu uma série de coisas que ele fazia. Olha, minha internet está instável. Estamos escutando perfeitamente, Lara. Está Pode, escutando bem? Ah, que bom. pode Então, continuar, por favor. essa maior responsabilidade, esse maior comprometimento, ele trouxe custo também, trouxe um peso, trouxe uma necessidade de ter pessoas capacitadas, de pessoas que realmente entendem do processo, e fez com que as empresas fizessem um autogerenciamento
das suas atividades, não é? Então, o autocontrole hoje, ele é uma exigência, está previsto na Lei 14.515 de 2022, e o que é esse autocontrole? Nada mais é do que aquele primeiro slide. Quem produz é responsável pelo que produz. Você não é responsável simplesmente pelo produto, você também é responsável pelo seu processo e todos os riscos que estejam relacionados ao seu processo. E aí, gente, as empresas já começaram, né? Não são todas as empresas que estavam preparadas para esse momento. A gente teve o momento da fiscalização atuante, né? De uma fiscalização intensiva, e agora uma fiscalização que ela não é a principal atuante na empresa, mas que ela vai focar. Então, a fiscalização ela vai simplesmente verificar. O que são esses programas de autocontrole? São programas desenvolvidos, descritos, implantados, monitorados e verificados pelo próprio estabelecimento, para garantir a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos seus produtos. Quem são esses programas de autocontrole? São os programas que a gente conhece, 5S, boas práticas de fabricação, PPHO, PSO, né? Todos os demais PACs, o bem-estar animal, a rastreabilidade, culminando com o APPCC, que é o programa que depende de uma série de outros pré-requisitos. Mas quando a gente observa esses programas, o Renan, quando a gente vai, eu, por exemplo, trabalho como consultor, então hoje eu estou numa empresa de grande porte, mas amanhã eu estou numa de pequeno porte. Hoje eu dou consultoria em empresa que tem, sim, inspeção municipal com CISB, e em empresa que é exportadora para 50 países, 60 países, não é? Inclusive para a China, para Estados Unidos, para a União Europeia. Então, será que todas as empresas elas estão no mesmo patamar? Claro que não. Será que elas estão nas mesmas condições de implantação desses programas de autocontrole? Não, elas não estão. Então, nós temos vários Brasis dentro do Brasil. A gente tem várias realidades dentro dos frigoríficos brasileiros. A gente tem frigoríficos que já estão, né, no auge, dominam completamente o autocontrole, e temos empresas que estão patinando no 5S, nas boas práticas de fabricação. Empresas que têm, apesar de terem o rótulo de CISB, elas não conseguem atender às principais exigências previstas no Ministério da Agricultura. Então, quais são os desafios que nós temos hoje no controle de qualidade? O primeiro que nós temos é o domínio da legislação específica. Então, nós precisamos de pessoas, e aí já o primeiro e o segundo, eles estão muito relacionados, né, no meu ponto de vista, a questão da mão de obra, de profissionais qualificados. Nós temos um déficit muito grande. E aí entra na questão, pode, não pode, quem é, quem não é. E eu sou muito, assim, tranquila com relação à questão de profissionais. Eu gosto muito de equipes multidisciplinares, veterinário, com zootecnista, com agrônomo, sabe? Com várias formações. Eu acredito em equipes assim, trabalho com equipes assim e vejo quanto que as visões diferentes elas trazem resultados melhores. Mas, independente se você é veterinário, se você é zootecnista, se você é agrônomo, se é farmacêutico, nutricionista, não importa. Importa que você tenha o domínio da informação. E, infelizmente, nós estamos vendo profissionais no mercado, né? E aí vamos falar da minha área, que é veterinária. O Brasil tem o maior número de escolas de veterinária do mundo. Imagina isso. A quantidade de profissionais que são colocados no mercado, e a área de tecnologia e inspeção não é uma área assim muito dominante, né, nas escolas de veterinária. E aí, esses alunos, esses profissionais, muitas vezes, eles estão no mercado sem ter uma formação adequada, não é? Sem ter o domínio dessa legislação, conhecer o que realmente se aplica àquela empresa. E aí, o Renan, tem uma outra questão em relação à legislação, que a gente vê muito, principalmente em Instagram, em redes sociais, que é a questão do pessoal confundir a indústria de alimentos de maneira geral, né,
serviços de alimentação Uhum. com frigorífico. Com Então, certeza. a gente vê uma galera grande aí no Instagram postando e falando de legislações que são da Anvisa, muitas legislações que não se aplicam à nossa realidade no frigorífico, como se fossem legislações de frigorífico, e não são, tá? Então, nós temos a nossa própria legislação e o profissional precisa essa sensibilidade, ele precisa ter esse bom senso de identificar essas legislações. O segundo é a escassez de mão de obra qualificada. Gente, eu rodo esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E vou falar uma coisa para vocês, todo mundo que está aí, que trabalha em frigorífico, deve passar por isso. A quantidade a rotatividade que nós temos de funcionários no abate, na desdoça, em todos os segmentos do frigorífico e também no próprio controle de qualidade. A gente não tem uma mão de obra qualificada. Essa pessoa, às vezes, é uma funcionária do próprio frigorífico, tem um perfil diferenciado, que tem um perfil mais voltado, né, mais para o detalhe, mais organizado, e aí a gente identifica esse perfil e pega a pessoa para a gente mesmo treinar. E muitas vezes, essas pessoas que estão no controle de qualidade, elas também não têm uma formação em ações corretivas, identificação de dados. A gente não tem também, no caso com essas pessoas, a questão dos treinamentos. Muitas empresas não investem em treinamento para essas Uhum. equipes. Então, fica uma coisa de um aproveitamento, né, dessas pessoas. E esse aproveitamento. Espera aí, só um minutinho que ele trouxe um cabo aqui. Para que isso? Lara, vou aproveitar aqui e vou abrir aqui o microfone para fazer um comentário, né? A gente já vem fazendo alguns alinhamentos para esse web, né? E eu acho que a gente tocou bastante nesse ponto da escassez de uma mão de obra qualificada, né? A gente vê uma rotatividade Aham. muito alta, um turnover muito alto dentro dessa linha de produção, dentro dos frigoríficos e aí em outros setores também, não é? Acho que não é exclusivo só do frigorífico, mas por conta de todo esse nível de domínio da legislação desse nível de exigência. Isso dificulta ainda mais dentro do frigorífico, né? E aí eu tenho até uma pergunta para você, dentro dessas questões, né? Você já acabou respondendo um pouco. A minha pergunta era minha pergunta era qual que é o impacto dessa rotatividade dessa mão de obra na manutenção desses padrões de qualidade. E aí você trouxe esse ponto de não saber fazer uma ação corretiva correta, não ter esse domínio da legislação específica, não ter esse tato realmente desse nível de exigência. Mas aí eu quero linkar isso com uma pergunta que foi feita aqui no nosso perguntas e respostas. Não sei se todo mundo já tinha quando eu expliquei, mas ali embaixo no menu inferior a gente tem um Q&A, que é perguntas e respostas, então vocês podem fazer suas perguntas ali. E a Miriam trouxe uma pergunta para a gente que eu acho que ela fecha esse ciclo do desafio, Lara, que é como que a gente pode implantar uma cultura de qualidade, né, na indústria? Como que a gente pode realmente criar essa cultura e mantê-la dentro de todos esses desafios? O que que você vê hoje como essa possibilidade? Excelente pergunta, Miriam. Excelente pergunta. E eu tenho feito esse trabalho, né, em algumas empresas, essa cultura de qualidade. Gente, a cultura de qualidade ela não é algo da noite para o dia, não é? Principalmente porque quando que a qualidade é importante? Nós temos, eu falo que essa questão da gente ter vários Brasis, né? A gente tem empresas de grande porte que são sensibilizadas para a qualidade por vários motivos porque o cliente cobra, e muitas vezes esse cliente é um cliente internacional, é a China, é os Estados Unidos, que tem padrões elevados de qualidade. Muitas vezes a gente fica, eu falo que eu já fui essa pessoa, Renan, eu já fui essa pessoa frustrada, vamos dizer assim, no controle de qualidade, porque Uhum, a grama do vizinho é sempre mais verde. E eu falava assim, meu Deus, meu sonho aí nesses frigoríficos, que tudo funciona, que a qualidade funciona, que a qualidade é ouvida, que a qualidade é respeitada. E hoje eu dou consultoria para empresas com esse perfil, mas isso não foi sempre assim, é algo construído. Nenhuma empresa já saiu grandona, né? Ela passou por esse processo. E como que esse processo foi construído? Esse processo foi construído a partir de
exigências do mercado consumidor. Então, se eu tenho um Carrefour, se eu tenho uma Sodexo, se eu tenho uma China, os Estados Unidos, me exigindo, entrega aqui uma lista de exigências, opa, aí agora tudo muda, né? Espera aí só um pouquinho, Renan, o que eu preciso? Deixa eu só arrumar a internet aqui. Perfeito, Lara. E Tá, até ainda dentro desse teu ponto, é, quando a gente tem essa exigência desses mercados consumidores, a gente começa a trabalhar esse padrão de qualidade nacional, né? Por mais que a gente tenha diversos Brasis, a gente consegue manter essa padronização. E aí, já atrelado a isso, já que você já comentou desse ponto, a gente tem uma outra pergunta aqui, dessa vez foi anônima, não sei quem que realizou, mas pediu para comentar um pouquinho mais sobre a notícia dos frigoríficos que foram indicados pelo mapa e rejeitados pela China. Quem te acompanha nas redes sociais já viu um pouco da tua opinião sobre, né? Mas eu acho que é legal também a gente pontuar um pouco sobre isso, porque, de novo, a gente tem diversos Brasis aqui dentro e esses podem ter sido rejeitados por alguma situação específica, mas acredito que a gente tem aí outros que fazem um produto de muita qualidade e com muito nível de exigência, né? então, gente, essa notícia aí da China, né? Pegou meio que todo mundo de surpresa, porque eu confesso para vocês que quando saiu aquela informação dos Estados Unidos, não sei se vocês viram que os Estados Unidos eles tinham 1.000 frigoríficos habilitados a exportar carne para a China. A habilitação não é igual ao nosso, né? O deles é só, você faz ali, você cadastra, é tipo um pré-listing ali e já é automaticamente considerado apto a exportar para a China. Então, depois de responder, né, atender aqueles requisitos. E quando começou a vencer esses frigoríficos habilitados para os Estados Unidos, eu até postei também, foram 390 frigoríficos que estavam com essa habilitação vencida e que não havia sido renovado. Aí eu fiquei toda feliz, né? Falei, pronto, agora o negócio vai ficar bom para a gente, porque eles perderam 390 frigoríficos, claro, eles não vão ficar sem carne, eles vão buscar essa carne, obviamente, aqui no Brasil. E vai a gente oferecer 28 frigoríficos se candidataram a essas vagas de exportação para a China e foram todos reprovados. Então, assim, qual a informação que eu tenho, né, assim, mais diretamente sobre esse processo? O cenário não está bom no momento para a gente, tá? Principalmente com essa questão relacionada a, a essa guerra da China com os Estados Unidos. Não? A gente está te ouvindo Então, perfeitamente. tá me ouvindo? Sim, Porque ele está tentando aqui mudar a internet, mas não conseguiu, não. tranquilo. Estava caindo a internet, não tá? Porque se não tiver caindo, pode manter assim. Se tiver caindo, eu peço uma pausa, por favor, que eu desligo aqui, ó. Porque senão, se eu desligar, Essa internet que está aqui é de qual agora? é Wi-Fi. É Wi-Fi. É a do meu celular que está aqui. É? Não, ou essa. Não, é do seu telefone ainda. Ah, Só que eu tenho que habilitar esse carinha aqui para ele começar a funcionar. hum. Vamos deixar como está, então, né? Já Tá que bom. está funcionando, Não, né? Tá, joia. Tá bom. Obrigada. Gente, né? Vamos tentar resolver aqui a internet. Mas voltando aqui para a China. Então, infelizmente, a gente está com essa questão com a China. Nesse primeiro momento, nós não vamos conseguir resolver isso de imediato, né? Eu já tenho aí algumas informações que a gente, claro, conversa, temos amigos, inclusive na China, né? Então, nesse primeiro momento, a gente não vai conseguir resolver isso. Inclusive, quando eu postei, lá fala, tem alguns apontamentos dos principais problemas, né, relacionados a essa reprovação. Foram problemas que dizem respeito à origem dos animais, às questões sanitárias, de onde Uhum. a rastreabilidade por onde esses animais passam, a localização das fazendas. Nós tivemos problemas também com a estrutura das plantas,
a questão de vestiários, né? Vestiários que Uhum. estavam localizados externamente à estrutura da planta. Então, assim, mas eu, particularmente, o que que eu penso disso? Eu penso, gente, que isso são coisas que a gente consegue resolver, sim. Nós temos muitos frigoríficos bons. Nós temos muitos frigoríficos que atendem tranquilamente os requisitos da China, tá? E eu estou tranquila com relação a isso, porque eu tenho certeza que em breve, aquilo que eu postei é o que eu realmente acredito, que em breve a gente vai conseguir atender esses requisitos e conseguir habilitar os nossos frigoríficos sim para a China. E pegando esse gancho da China, eu preciso completar que como é importante a gente ter essa cobrança, não é? Porque é essa cobrança, gente, Uhum. que faz a empresa despertar para a qualidade. A gente cresce ou no amor ou na dor, não é? É o amor ou a dor. E muitas vezes a gente precisa da dor para se mover, para a gente sair daquele lugar, para sair daquela zona de conforto. E aquilo que eu estava falando dos Brasis, aqueles frigoríficos de mercado interno, os frigoríficos que estão acostumados, principalmente, vender carne com osso, aos mercados regionais, eles são muito pouco pressionados a melhorar a sua qualidade. Porque o nível de exigência dos seus clientes é um nível baixo. Agora, você vai mandar para um cliente que tem um padrão de exigência alto, aí agora a coisa muda, porque esse cliente ele vai observar a embalagem, ele vai observar o padrão de toalete, ele vai observar a temperatura, a higiene da carne, as análises microbiológicas, as análises físico-químicas, as análises com relação à presença de resíduos. Então, a régua, ela sobe muito quando as empresas atendem requisitos de mercados específicos de exportação e também requisitos de clientes do próprio mercado interno. Ah, Lara, então quer dizer que é só o exportador que vai ter uma qualidade diferenciada? Não. Eu posso atender aqui uma Sodexo, eu posso atender Carrefour, que tem padrões elevados também. Agora, muitos frigoríficos falam o quê? Não, eu não quero vender para a Sodexo, porque eu não quero ninguém enchendo meu saco. Não é assim? Eu não quero problema, eu não quero entregar para o Carrefour, porque eles são chatos. O que que é o chato? O chato é exigir. Eu tenho padrões de exigência de qualidade que esse frigorífico não se sente preparado para atender. Então, gente, é a lei do mercado. O joio vai ser separado do trigo. Então, quem realmente for investir em qualidade, na capacitação da sua equipe, em melhorar o seu produto e melhorar os seus processos, porque não é só o produto. Se fosse só o produto, a gente prepara um produto lindo, põe dentro do container. Mas quando vem a auditoria, o que que é uma auditoria? Ela vai auditar o seu processo. Ela vai ver como essa carne está sendo produzida, como esse animal está sendo tratado, como você está aplicando bem-estar animal. Você pode ter programa lindo no papel, você pode ter uma carne linda lá na embalagem, mas e o seu processo? Então, tem auditorias que a empresa ela é desabilitada, que ela é reprovada por causa do processo. Então, essa visão do controle de qualidade focada no produto apenas, ela é do passado. Ela é totalmente do passado, ela não se aplica mais à nossa realidade atual. Então, hoje, nós precisamos, né? Eu acho que a China, ela é muito importante. Ô, Renan, eu postei, ó. Eu compartilhei de novo. Veja se está Não, aparecendo, tá aparecendo, Lara. Pode tá? continuar. Sim. Então, essa questão da China, ela é muito boa para a gente, porque ela está puxando as empresas para cima. Aquelas empresas que querem se candidatar à China, Malásia, Indonésia, elas vão precisar se adequar aos requisitos desses países, não é? Então, gente, eu falo que o mercado ele é maravilhoso, a concorrência ela é maravilhosa e ela é extremamente democrática, porque é de uma adesão voluntária. E para os frigoríficos de mercado interno, a mesma coisa. Não foi o Ministério da Agricultura que foi atrás de você, você empresa. Foi você que foi atrás do Ministério da Agricultura. Tem um termo de compromisso assinado. E o responsável legal, ele concordou com tudo aquilo que está previsto.
na legislação para que ele atenda aos requisitos da legislação, de quando ele solicitou o registro da empresa e das outras que estiverem por vir. Não tem ninguém enganado nessa relação. Não é? Agora, a empresa que os empresários, os donos de frigoríficos, que realmente não têm uma visão voltada para a qualidade, a gente constata isso quando visita a empresa. A gente constata a dificuldade que a própria equipe de qualidade tem para se fazer ouvir, né? Para se fazer ser respeitada, para se fazer presente, atuante ali naquela empresa. E quando você chega em uma outra empresa que a qualidade ela já está, ela vem de cima para baixo, ela vem dos gestores, ela vem dos diretores, ela vem dos líderes, a gente observa. Renan, eu vou em muitos frigoríficos e eu vou em alguns frigoríficos, hoje eu até comentei aqui, tem frigorífico que tem 3, 4 salas de treinamento para 30, 40 pessoas, mais um auditório e mais uma outra área, que é como se fosse a área de descanso para 1.500 pessoas, que tem telão, que tem cortinas, que você fecha aquilo tudo e vira uma sala gigante de treinamento. Então, você chega em outras empresas que existem há 20, 30, 40, 50 anos e que não tem uma sala de treinamento. Então, como você quer melhorar o seu processo, como diz o Henry Ford, né? Treinar, ele não treinar, né? Pior ele sair é não treinar e ele. Qual é o investimento? Como que eu vou ter melhoria de qualidade? Como que eu vou ter cultura de qualidade? Voltando um pouco à pergunta da Miriam, misturando tudo, como que eu vou ter Sim. cultura de qualidade se a empresa não investe em qualidade? Aí a E internet me como a gente vê diferença nisso, né, Lara? Como a gente vê diferença não só no tempo de casa desse funcionário, mas também no produto final que isso gera, né? Quando a gente traz esse desenvolvimento, essa capacitação. Você comentou, tem empresas que a gente vai que tem salas, espaços para isso. Tudo bem, eu posso ter, mas eu não preciso exatamente ter essas salas para conseguir fazer esse treinamento, né? Eu acho que quando a gente trabalha esse treinamento, essa capacitação, esse que a gente chama muito aqui de pertencimento desse colaborador, cara, tudo flui muito melhor. O tempo de casa desse colaborador flui muito melhor. E aí esse processo também dessa cultura de qualidade flui muito melhor dentro da produção, dentro da indústria, né? Exatamente. Então, Miriam, é algo que precisa ser construído e demora. É como a cultura de segurança. A cultura de segurança, ela também precisa ser construída. Eu estou dando consultoria em um frigorífico que eles já estão, acho que começando, né? Foi a minha 9ª visita lá. Olha só, já estamos há 9 meses. Eu vou lá todos os meses para a gente começar a fazer o trabalho de qualidade. E junto comigo, junto assim, lá tem um consultor de segurança do trabalho. E ele já tem hoje uma cultura de segurança tão forte, e quando eu chego a BAT, todo mundo olha para mim, tipo assim, você está conferir se eu estou com o meu abafador, se eu vou subir numa plataforma, eu tenho que estar de cinto, né? Cadê o seu treinamento de trabalho em altura? Cadê o seu cinto de segurança? Então, eu não posso, como uma pessoa da qualidade, subir em uma plataforma se eu não tiver de cinto, se eu não tiver sido treinada. Então, já existe essa cultura, ela foi criada, ela foi desenvolvida com anos de trabalho voltado para a segurança. A partir disso, teve redução de acidentes de trabalho, redução de afastamentos por dores. Hoje você chega lá, esses dias até uma sócia do frigorífico, ela é uma senhora já, e ela falou, nossa, mas mudou a professora de dance? O dance que ela fala? São os exercícios ergonômicos. Então, lá tem a professora, ela vai com a caixinha de som, passando em todos os setores, e todo mundo tem que parar e fazer o exercício. Ao longo do dia, eu vou andando no frigorífico e tem o setor de manutenção fazendo exercício, o setor de curral fazendo exercício, todo mundo está fazendo exercício ergonômico. Então, foi algo que foi construído, porque há um tempo atrás, todo mundo achava que isso era besteira parar o trabalho aqui para poder fazer a pausa ergonômica e para poder fazer o exercício. E hoje isso é considerado algo extremamente importante por eles. Então, essa cultura, ela precisa ser construída, tá? Então, eu não sei se eu respondi tudo, mas é isso que eu penso.
Aí temos um outro desafio, que eu já falei bastante dele, é o nível de exigência adotado pelos frigoríficos. Esse nível de exigência é bem dentro do que eu falei, dos Uhum. Brasílias diferentes, das realidades diferentes, do frigorífico exportador para o frigorífico de mercado interno. E Uhum. olha, e ainda tem a questão da mentalidade do gestor, que eu atendo um frigorífico que abate 60 animais. Hoje, o frigorífico, assim, um dos padrões mais altos, gente, eu atendo hoje em torno de 40, 45 frigoríficos. Ele tem hoje o padrão mais alto em termos de qualidade e ele abate apenas 60 animais por dia. O abate dele 3 vezes por semana, de 60 animais. Mas por quê? Porque o mercado dele, a cabeça do dono, do gestor, do diretor, eles são alucinados por qualidade. Porque o produto que eles produzem é para boutiques de carne na zona sul de São Paulo. Eles atendem os melhores restaurantes de São Paulo. A desossa abate dia 5 para ter desossa, dia 5 não. Porque a desossa ali, milimetricamente, cada corte é avaliado, cada etiqueta é observada, sabe? Então, assim, o nível de exigência vai variar com o mercado que esse frigorífico está inserido e com os gestores desse frigorífico também. E não dá para a gente falar, né, Renan? Seria hipocrisia da nossa parte não mencionar os custos para implantação. Porque, dependendo de quão evoluído, vamos dizer assim, quão mais sofisticada for a qualidade nesse frigorífico, vai ter um custo maior ou menor para a implantação. Hoje a gente pode colocar, aí, boa parte do que eu falei já está aí, ó, nesse slide. A Sim. realidade dos frigoríficos brasileiros. A gente tem, a maior parte, eu não coloquei aqui, né? Mas a gente tem, segundo dados do IBGE, o maior número absoluto de frigoríficos que nós temos no Brasil tem inspeção municipal. Né? Será que esse frigorífico que tem inspeção municipal ele tem a implantação de programas básicos de qualidade tão bem feito igual eram os frigoríficos com a inspeção federal? Claro que não, não é? Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso quando a gente fala de controle de qualidade. Eu sempre gosto de usar a expressão, olha, é fazer o melhor com o que a gente tem naquele momento. E outra coisa importante, que eu também já falei bastante, né, nessa questão principalmente aí da China, acabamos falando tudo junto, e os slides chegaram depois, é a questão dos padrões internacionais. Então, se eu atendo padrões de mercados como China, como Estados Unidos, como Chile, padrões de normas de qualidade também, gente. Hoje tem frigoríficos que estão fazendo certificação em bem-estar animal, tem frigoríficos fazendo certificação em normas de qualidade, como IFS, BRC, não é? Os próprios frigoríficos estão buscando essas certificações de qualidade porque entendem que essas certificações são reconhecimentos importantes, são valorizados pelos seus clientes, pelos seus consumidores, inclusive pelo mercado internacional. Então, a primeira coisa para a gente falar assim, nossa, Lara, como que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Eu, como controle de qualidade aqui na empresa, né? Eu não exporto, eu estou no frigorífico, eu não exporto nem para a China, nem para lugar nenhum desse que você falou, nem Chile, nem Estados Unidos. Eu atendo o mercado interno. Gente, atender, fazer o básico bem feito já é, assim, maravilhoso. Né? Então, qual que é o controle? Eu, Lara, eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa do básico, bem feito, sabe? Então, o programa de autocontrole, ele tem que funcionar. Eu preciso colocar em prática realmente aquilo que a legislação prevê. E a gente também já comentou desse assunto, né, da equipe qualificada e especializada. Eu preciso ter uma equipe preparada para implantar, para elaborar meus programas de autocontrole, para implantar os meus programas de autocontrole, para fazer o acompanhamento, para fazer a verificação, para ver os meus índices, para ver os meus indicadores de qualidade. Né? Então, se eu não tenho uma equipe preparada, como que eu vou conseguir colocar isso em prática? Né? Então, a minha equipe ela tem que ser treinada e ela tem que ser específica. O que eu estou dizendo específica? Tem algumas empresas que a gente chega que a pessoa da qualidade é um monte de coisa, né?
ela é da qualidade, ela também atende ao almoxarifado, ela também faz não sei o quê, principalmente em empresas pequenas, porque as empresas pequenas, os cargos, a estrutura, ela fica meio mesclada, meio compartilhada. E a gente observa também a dificuldade que as empresas têm em investir em capacitação, investir em treinamento da sua equipe. E aí entra aquela fala do Henry Ford que eu falei, né? Pior do que você treinar e ele ir embora, não treinar e ele ficar. E aí, gente, nós vamos ficando com a equipe cada vez mais defasada, porque o nosso trabalho como controle de qualidade, ele não é um controle de qualidade simplesmente focado no produto. Hoje, o controle de qualidade é focado no produto e no processo. E aí, nós temos dois pontos, dois grandes blocos, né, dois grandes tópicos quando a gente pensa em controle de qualidade. O controle de qualidade operacional, ou seja, identificação de desvios, identificação de não conformidades, alinhamento com a legislação lá no meu processo, então é no meu abate, é na desossa, é no setor de miúdos, é no setor de expedição, de frio, tudo isso tem que estar alinhado. Então, eu preciso de monitores ali dentro, eu preciso de inspetores, de auxiliares, então tem toda a nomenclatura dos cargos que varia de uma empresa para outra, mas o importante é que eu realmente tenha essa equipe posicionada ali dentro do meu processo, acompanhando o meu processo, identificando não conformidades no meu processo. E nós temos uma outra questão, né? Esse slide aqui, gente, eu até coloquei aqui, eu gosto muito desse slide. Esse slide é do Dr. Fernando Fagundes Fernandes, né? FFF ali, é o Dr. Fernando Fagundes Fernandes, do Ministério da Agricultura, ele é fiscal, ele é responsável aí pela divisão de inspeção de carnes do Ministério da Agricultura. Todo mundo deve conhecê-lo, ele já deu cursos maravilhosos, ele é assim, um fiscal sensacional e extremamente didático. Esse slide é dele, de uma apresentação, inclusive disponibilizada por ele, em um treinamento de programas de autocontrole ministrado, né, para os responsáveis técnicos dos frigoríficos. É um treinamento que acredito que boa parte dos responsáveis técnicos por frigoríficos já fizeram. E aí ele mostra, ele desenha o que a gente precisa fazer. Então, o que o controle de qualidade precisa fazer? O controle de qualidade, a empresa é responsável pelo que ela produz, né? Quem produz é responsável pela qualidade daquilo que está produzindo. Qualidade é higiênico-sanitária, da identidade do produto, da integridade daquele produto, da inocuidade daquele produto. Então, se eu estou garantindo a qualidade, qualquer coisa que se desvie do meu processo, eu tenho que ser capaz de identificar. E quando a gente vê esse ponto aqui do Dr. Fernando, olha só, a primeira caixinha aqui, né? Ele fala, a empresa, ó, aqui. A empresa teve um desvio, a empresa identificou esse desvio, ou seja, a minha equipe ela está capacitada, preparada para identificar um desvio quando ele acontecer, sozinho ou precisa do fiscal apontar? Porque se precisa do fiscal apontar, é aquele modelo de antigamente, não é um autocontrole. O modelo de antigamente, o fiscal é que tinha que ficar lá o tempo todo fazendo um trabalho que é da empresa. Hoje não, a empresa identificou o desvio, sim. O auditor cobra a apresentação imediata do registro. Então, você identificou o desvio, esse desvio tem que ter sido registrado, tem que ter sido tomada uma ação corretiva. Agora, não, a empresa não identificou esse desvio. O auditor vai avaliar a extensão e a gravidade do desvio e determinar se e qual ação fiscal vai ser tomada. Teve perda de controle do processo? Sim. Então, vai ser o quê? Um auto de infração, ele vai ter que tomar uma ação, vai ter que ter VOEC. E aí, ó, não, discricionário. Discricionário é o quê, gente? O próprio fiscal vai avaliar ali. Ele vai avaliar o todo do processo, né? Fica a critério do fiscal isso daqui, ó. Ele pode simplesmente registrar na sua planilha, né, na sua verificação oficial e solicitar a correção por meio de plano de ação. Agora, a empresa apresentou os registros, registrou a não conformidade. Outro problema que a gente tem nos nossos frigoríficos.
Primeiro, a minha equipe ela está sendo capaz de identificar o desvio? Sim ou não? Na maioria das vezes, não, né? A gente pega as planilhas, está tudo conforme. A gente pega o PAC. Meu Deus, os PACs. Ô, Renan, se for para falar de PAC, a gente tinha que ter um outro webinar, tá? Para PAC, a gente tem que fazer um outro webinar, porque Vamos é o fazer que a esse gente próximo mais webinar. encontra. É, O vamos pessoal, fazer inclusive, outro. mandou. Acabei não compartilhando. Enquanto você foi falando, o pessoal foi mandando bastante reações, bastante coisas aqui no chat. Parabenizando pelo conteúdo também. Ali nas perguntas também parabenizaram aqui pelo conteúdo. Então, acho que, por mais que a gente teve Ai, ali alguns gente, intempéries, as coisas estão indo. E vamos com certeza para esse próximo aí sobre os PACs, tá, Lara? que legal, que bom. Não, de PAC merece, viu? Porque é muita coisa. Então, olha só. PACs que não condizem com a realidade. Então, no papel está tudo lindo, você chega lá dentro não é nada daquilo. Ou então, o contrário, você chega lá dentro, tá tudo bem, assim, o processo ele realmente funciona, mas isso não está descrito no PAC. Entendeu? E aí eu tenho monitoras, primeiro, algumas que não conseguem identificar o desvio, tipo assim, pau tá quebrando lá dentro, um monte de não conformidade pipocando e elas não estão enxergando, e a planilha está tudo. E tem o contrário também. Algumas que conseguem identificar a não conformidade, porém não fazem o registro corretamente dessa não conformidade. E além disso, de não ter o registro da não conformidade, não consegue efetivamente registrar uma ação corretiva e principalmente uma ação preventiva, pessoal. Aí entramos em um outro problema, a corretiva preventiva. E aí, olha só, a empresa apresentou os registros e a ação foi adequada? Sim. Ok. Gente, se tudo aqui foi sim, perfeito, a empresa faz o autocontrole dela. Mas se essa ação corretiva não foi adequada, o auditor tem que entrar em cena de novo. O que o auditor quer no autocontrole? Não entrar em cena. A ação do fiscal hoje, do Ministério da Agricultura, ela está totalmente voltada para a inspeção antimortem e pós-mortem. E aqui, ó, a verificação foi feita dentro da frequência, sim ou não, tá? Então, eu coloquei esse slide aqui, pessoal, só para mostrar para vocês qual é a maior dificuldade que a gente tem. E aí nós entramos na questão de mão de obra qualificada, nós entramos na questão do investimento em capacitação e treinamento da equipe, que isso precisa ser feito com a nossa equipe também. Então, a empresa, isso aqui é que é o autocontrole. Isso aqui é que é garantir a qualidade do produto e do processo, tá? Então, eu tenho que efetivamente estar no meu processo, acompanhar o meu processo para eu conseguir falar se eu estou tendo controle de qualidade ou não. Porque não adianta eu ter controle de qualidade só no papel para chinês ver. Antigamente era para inglês ver, né? Hoje não é nada para inglês ver, não, gente. Hoje é para chinês ver. Então não adianta eu ter tudo lindo para o chinês ver, se na prática lá dentro está tudo errado. Eu não estou conseguindo ter controle do meu processo. E aí, Renan, nós entramos num outro ponto que está engolindo os controles de qualidade, né? Sufocando todo mundo. É o quê? A parte documental. Então, hoje nós somos bombardeados. Eu brinco que todo dia é um 7-1 diferente. Todo dia a gente ganha um 7-1 do Ministério da Agricultura, né? Todo dia uma legislação nova, todo dia, quando você mudou uma coisa aqui, aparece outra ali, não é? É questão de bem-estar, daí a pouco é rastreabilidade, daí a pouco é análises microbiológicas, que todo dia é uma mudança, os RTQs. E aí, pessoal, a gente tem que dar glória a Deus, aleluia, né? Graças a Deus, porque a gente precisa que a legislação seja modernizada. Muitas vezes nós mesmos, quantas vezes, vamos fazer um meia-culpa aqui, quantas vezes nós mesmos questionamos, reclamamos o Ministério da Agricultura, essa portaria 711 está ultrapassada, não é? Já está velha, a 210 está velha, o tomo de bovino, que era de antigamente. Quantas vezes nós mesmos reclamamos que a legislação está desatualizada? Né? Essa legislação, gente, ela precisa estar continuamente sendo revisada, sendo atualizada, porque as coisas, graças a Deus, elas mudam.
elas evoluem. E outra, o Brasil precisa estar alinhado com diretrizes internacionais. Olha do material de risco aí, né? A gente até agora está sem saber. Aí vem, aí adia a implantação e a gente fica naquela. Mas hoje o controle de qualidade tem um volume de demandas documentais de escritório 1000 vezes maior do que eu tinha 20 anos atrás. Antigamente, a gente tinha manual de boas práticas. Hoje, a gente não é que não tem manual, só que o manual ele foi dividido em programas de autocontrole. Cada água residual, instalação, PPH, cada um é um programa de autocontrole com suas planilhas, anexos. E a gente responde por tudo isso. A gente tem que responder VOEC, a gente tem que fazer plano de ação, a gente tem que mexer com rotulagem, a gente tem que mexer análise. Então, olha o volume de coisas que está sob o controle de qualidade. Por isso que os nossos desafios são muito grandes, não é? Por isso que os nossos desafios são gigantescos. E por isso que a gente precisa investir em capacitação, em treinamento da nossa equipe. Isso é difícil para nós que eu falo, gestores da qualidade, você que está à frente da sua equipe, imagina para a sua equipe, porque a gente tem uma formação, a gente tem todo um conhecimento em qualidade que a nossa equipe, que o pessoal do operacional não tem. Então, eu é que preciso, comunicação não é o que eu falo, é que o outro entende. Eu é que preciso me fazer entender para a minha equipe. Eu que tenho que explicar para o PPHO lá de vermelhinho, que está raspando o chão da sala de matança, o que é um MR, para ela não pegar aquele olho e jogar lá na esteira de resíduo. Para ela não me jogar no buraco no dia da auditoria, né? Para ela não pegar o olho, para ela não pegar o cérebro que está ali no chão, caiu e ela joga numa esteira de resíduo e vai lá para a carreta. Entendeu? Então, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Eu tenho que treinar a minha equipe, eu tenho que investir, né, em fazer esse processo todo. Então, gente, força guerreira, né? Força aí. Por mais que a gente esteja engolido com a parte documental, nós precisamos realmente ter uma atenção com essa parte documental. E aí, pessoal, falando da parte documental, né? Deixa eu tirar aqui desse laserzinho para poder passar o slide. Onde é que eu tiro? Acho que Então, só falando clicar aqui, ele vai. Perfeito. a gente ainda tem a questão, na parte documental, isso ainda varia de empresa para empresa. Por quê? Porque tem empresas que já estão usando tecnologias. Claro, eu posso ter tecnologias diversas, uso de planilhas via tablet, né? Monitoramento de temperatura via sistemas. Hoje a gente tem um sistema, não precisa mais do papel. Não, você coloca lá um leitor, você tem tudo aqui no seu celular, né? Você monitora as temperaturas de todos os ambientes a partir de um aplicativo que te dá gráfico, que te dá a hora que abriu a porta, que fechou a porta, né? Tem empresas hoje que eu trabalho que já tem tudo isso registrado diretamente no aplicativo de todos os gestores. Quanto tempo que essa porta ficou aberta, quanto tempo que essa porta ficou fechada, quanto que a temperatura subiu, quanto que desceu, tudo. Eu tenho hoje programas que fazem o monitoramento, todos os monitoramentos da qualidade via tablet, que você tira foto da não conformidade, você tira foto do carregamento, você já circula. Os meus relatórios de frigorífico eu já faço todos eles através de aplicativo. E eu já circulo o erro, já ponho a setinha, já escrevo o que é e já gero o relatório automaticamente para a empresa. Então, em uso de inteligência artificial, hoje nós temos inteligências artificiais instaladas na sala de abate que identificam falhas operacionais. Quanto que está deixando lá de tendão, quanto que está cortando, né? Quanto que riscou a carcaça a mais ou a menos, quanto de carne a mais ou a menos que ficou no couro. A inteligência artificial já te faz isso. Muitas informações que antes a gente precisava de ter uma pessoa para fazer esse monitoramento. E toda vez que a gente pensa numa pessoa, a gente tem que pensar no cansaço visual dessa pessoa, né? De ficar ali o tempo todo olhando a mesma coisa naquela carcaça, com aquela luz.
E aí, hoje, a inteligência artificial te dá isso. Então, tem empresas que já estão adotando tecnologias, no plural, né? Várias tecnologias de avaliação de carcaças, de avaliação de rendimento, de identificação de contusões, quantificação de contusões, de hematomas, que a gente simplesmente puxa o extrato no computador, quanto que teve de ocorrências naquele abate. Então, quando o frigorífico Perfeito. faz uso dessas tecnologias, é, a gente tem resultados melhores. E aí, E aí, só pessoal, pegando nosso um gancho, Lara, desculpa te interromper, né? Você trouxe pra gente um pouquinho da visão do controle de qualidade operacional, né? Do operacional, do documental, desse nível de tecnologia adotado nos frigoríficos. A gente, inclusive, teve algumas perguntas aqui, uma delas foi do Jean, sobre o que que seriam esses controles digitais, mas eu acho que o principal gancho aqui não é só o que seriam esses controles digitais, porque você já acabou trazendo esse ponto, mas quais são os principais ganhos que você vê no controle de qualidade para a operação, no uso dessas tecnologias dentro da indústria, dentro da produção? principal ganho, ótima pergunta aí, né? O principal ganho é esse, você ficar livre das pilhas de papéis. Do arquivo Outra morto, né, coisa, que a gente você chama carinhosamente. nossa, pelo amor de Deus, essa papelada, né? Esse arquivo morto, essas coisas todas, né? A gente tem que ficar administrando isso, olhando as coisas no papel. Um outro ponto que eu vejo muito positivo é você conseguir identificar isso tudo em tempo real, porque quando a não conformidade ela é marcada, aquela planilha ela já é marcada em vermelho. Já sai Uhum, uma tagzinha vermelha para ela. Então, o gestor da qualidade, quando ele acompanha, quando ele puxa o extrato do dia, sei lá, hoje tem 40 planilhas que foram feitas, 40 monitoramentos, né? uhum, PPHO, de bem-estar, de MR, de tudo aqui no frigorífico, de uhum, temperaturas, de tanque, de esterilizador, tudo. Então, qualquer não conformidade apontada por um monitor, quando ele puxa na tela, aquilo ali já está marcado em vermelho. Então, ele já vê a não conformidade, tem um espaço para o monitor, se ele quiser, ele tira a foto, ele carrega uhum, a foto da não conformidade. Se aquela não conformidade ele passou ali para o supervisor, ela foi corrigida de imediato, né? A temperatura do uhum, esterilizador estava abaixo de 82,2, um abate. uhum, Então, eu parei o abate, né? O abate ficou parado ali 5 minutos, 2 minutos que seja, até a temperatura da água do esterilizador ter atingido. Então, ele tira a foto dela com a uhum. temperatura baixa, depois ele tira a foto dela com a temperatura alta novamente, coloca, tem lá o horário e pronto. Sim. Então já está. E para o fiscal também, porque essas planilhas elas são liberadas, né? Tem um acesso Uhum, que a empresa libera para o fiscal. Então, todas as verificações documentais do fiscal são via sistema. E aí o fiscal uhum, ele consegue visualizar essas ações tomadas pela empresa, né? Que a empresa está conseguindo de fato identificar a não conformidade, está tomando ação corretiva, tá? Aí outra, que é outra coisa importante, né, do PAC. Se ela está recorrente, se aconteceu a semana inteira, significa o quê? Que a sua ação preventiva ela não está sendo eficaz. sim. Porque se ela estivesse sendo eficaz, esse problema não estava acontecendo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não seria recorrente. Perfeito. E, Entendeu? e Então, pegando. a digitalização, vamos dizer assim, né? Quando você Uhum. passa isso tudo digital, o seu trabalho fica bem mais fácil. Perfeito. E já pegando esse gancho do fiscal também, Lara, eu acho que é um assunto bem interessante a gente perguntar sobre também. Isso é uma pergunta minha daí, né? Você que vivencia isso diariamente, você comentou, tô mais de 40 frigoríficos, 24 anos já, fazendo 25. Qual que como que você enxerga a resistência ou a adesão das equipes e dos fiscais para esses controles, para essa digitalização desses controles? Olha, a ação ela é um processo assim, é uma ação, né? A adesão para o digital. Por quê? Não é todo mundo que está familiarizado com tablet, né? Com o celular e tudo mais. Uhum, Então, o celular, tudo bem, mas o lançamento desses dados passa por um período, Renan, que dá muito erro, né? Então, você precisa sinalizar. Tem frigoríficos que ficam fazendo durante um tempo no papel e uhum, no digital.
Então, a gente vai para, tipo, fazer uma apartação, entendeu? Aham, Leva um aham. tempo. Ele faz ali, começou a rodar com o digital, ele faz 1 mês, 2 meses, os dois sistemas. Até o pessoal realmente estar familiarizado com o Uhum, tablet, funcionar direitinho, eles conseguirem apontar, conseguirem registrar tudo aquilo, que tem um local para ele assinar, o monitor, escrever, uhum, tudo bonitinho. Eles conseguem fazer isso tudo via sistema, tá? Então, aí a empresa, ela vai investir, ela tem que ter os celulares para todo mundo, ter os tablets para todo mundo, né? Então, se eu tenho ali 20 monitores, eu tenho que ter pelo menos uns 22, 23 celulares para uhum. colocar esse sistema, treinar e você escolher também um bom sistema. Tem vários sistemas hoje disponíveis no mercado. Escolher um bom sistema, né, que te dê um suporte Uhum, adequado também e que uhum. atenda à necessidade da empresa, né? Então, Perfeito. eu vejo os fiscais, no início, assim, eles ainda tinham um pouco de preocupação, mas depois que eles conseguiam ver as fotos, né? Acho que a foto, ela tem um impacto visual muito grande para o fiscal, ver o antes e depois, a não Uhum, conformidade registrada com a foto, e depois uhum. o processo conforme, novamente, sabe? Sim. Então, aquela resistência, ela é quebrada porque o fiscal vê que realmente está funcionando e as não conformidades elas estão sendo apontadas. Uhum, perfeito. E principalmente trabalhar com essa questão que você comentou, os dados em tempo real e ter esse acompanhamento, né? Sem ter que ficar olhando para o retrovisor, sem ter que ficar trabalhando com essa quantidade enorme de papel, que hoje a gente sabe que Gente, ficar livre do é papel, muito, falo né? pessoal, e o meio ambiente? Vocês não amam? A gente tem que amar o meio ambiente, é igual minha sobrinha fala, Dinho, do planeta, o planeta, então, do planeta. A gente tem que Perfeito. valorizar o planeta, né? Bom, pessoal, é ser feliz do simples, gente. Vamos ser felizes do simples. E aí, para finalizar, eu gosto muito dessa frase, inclusive eu uso ela em praticamente todos os meus treinamentos para as equipes de frigorífico. E eu acho assim, muitas vezes o controle de qualidade ele fica perdido, eu encontro equipes angustiadas, frustradas, sabe? Aquela frustração, aquela angústia de estar exausto, está todo mundo exausto, cansado, porque na maioria das vezes nós somos engolidos pela rotina dos frigoríficos, a gente está ali apagando 1000 incêndios e a gente não está conseguindo, no nosso íntimo, dar a atenção que a gente gostaria para realmente o PAC, para fazer as revisões que a gente gostaria. Então, a gente está sempre com essa sensação daquela brincadeira dos pratinhos do circo, rodando tudo ao mesmo tempo e a gente igual doido. E qual é o conselho, né, a dica, assim, a sugestão que eu dou e que eu sigo é fazer o básico bem feito. Gente, e eu vejo muitas equipes também, Renan, tentando atropelar as coisas, sabe? A gente não atropela, Perfeito, não, Lara. pessoal. A gente não pode atropelar, porque senão você vai construir um castelo de areia. Então, precisa ter uma base. Tem empresa que me contrata para fazer certificação de bem-estar animal. Quando eu chego lá, eu falo: olha, você quer certificar um padrão que você não atende nem a legislação nacional, você não atende nem a portaria 365, você... eu quero vir na auditoria, eu quero certificar BRC. Meu amigo, você não tem nem boas práticas de fabricação, você não tem nem BPF, quanto mais BRC. Vamos primeiro cuidar do básico, sabe? Subir um degrau de cada vez, arrumar a nossa casa, colocar as boas práticas funcionando, colocar os programas de autocontrole funcionando. Depois que a gente tiver controle sobre o nosso processo, aí sim a gente Perfeito. vai pensar em certificados. Não dá para fazer doutorado sem ter graduação, não dá para passar pergunta sem tomar banho, né? Porque isso aí não vai se estabelecer, isso aí não vai se manter a longo prazo, né? Então, nós que somos controle de qualidade, a nossa obrigação, nós temos a obrigação de fazer esse básico bem feito, né? De garantir a qualidade do nosso produto, e garantir a qualidade do nosso processo. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Não fiquem por aí, né? Não fiquem sofrendo. Ai, não.
Foca, gente, no básico. Foca naquilo que é importante para vocês de fato atenderem. Não fica olhando para o que A, B, C, a China, Júpiter, Plutão está fazendo, não. Foca no seu trabalho ali de melhorar o seu processo. Faça o melhor com o que você tem hoje, né? É aquele 1% que você precisa fazer aí todo dia, e isso vale para a vida, né? Não é só para o nosso trabalho no controle de qualidade, não é para a gente. Eu falo que a gente que trabalha com qualidade, eu mesmo, a gente vai adquirindo as manias, os toques, né? A gente começa a fazer 5S na nossa vida o tempo todo, a gente começa a ter o autocontrole, gestão de não conformidade na nossa vida o tempo todo. Então, eu estou o tempo todo fazendo essa análise comigo mesmo de identificar desvio, colocação corretiva e preventiva. E é isso, Perfeito. né? Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão os meus contatos, tá? Meus dois telefones. Podem mandar mensagem, podem, tudo aí, eu estou à disposição de vocês. Se eu não responder, porque eu estou na correria, no frigorífico, se eu demorar, manda outro, que depois, né, aquele tanto de mensagem vai descendo. Tá o meu Instagram aí e o meu e-mail também. Se vocês precisarem de ajuda, suporte na qualidade, precisar de uma orientação, mentoria, eu estou aqui à disposição, tá bom? E agora, com você, Perfeito, Lara. Renan. Pessoal, terminamos, mas a gente tem aqui um bônus também, um conteúdo bônus aqui para os participantes, tá? Vocês podem escanear esse QR Code e acessar gratuitamente um conteúdo que é um checklist de auditoria interna para os frigoríficos, tá? Esse QR Code ele vai levar para o nosso site, no paripass.com.br, e lá vocês vão conseguir fazer o acesso desse documento e baixar para que vocês consigam utilizar e realizar essas auditorias também aí nas plantas, tá? Bom, Lara, por todo, eu acho que o nosso enredo aqui, a gente acabou extrapolando um pouquinho o tempo, mas foi extremamente enriquecedor nosso bate-papo, todo o conteúdo que você trouxe. Eu gostaria, inclusive, de agradecê-la, por todo o conteúdo. Agradecer, claro, também aos presentes, que sem eles a gente não estaria aqui hoje, né? E assim, eu acho que de tudo, né, sintetizando, de tudo é fazer o básico bem feito, mas ter domínio da legislação, ter domínio aí das exigências dos nossos mercados e implantar, né, buscar implantar essa cultura com engajamento da nossa equipe, mas de novo, né, não atropelar as etapas, não construir, como você falou, um castelo de areia, fazer cada processo muito bem feito para que lá no final a gente tenha essa cultura e a gente consiga manter esse processo dentro da planta, dentro da indústria, tá? Gente, que bom. Alguém pediu aí no chat para voltar com o slide, pessoal, e por isso que eu voltei. E eu nem vi. Gente, eu estava no modo tela cheia, eu não consegui ver o chat, mas agora que eu vou ver as mensagens de vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Viu, Renan, muito obrigado mais uma vez aí, a Paripasso, você, a Carol, pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Pelo visto, estou vendo aqui que gostaram, né? Que Com bom. certeza. Fico Te- feliz. Teve, teve Fico muito bastante feliz. interação no chat, teve bastante reações aqui do pessoal. Toda hora subia um coraçãozinho, uma palminha. Teve algumas perguntas, inclusive, aqui no Perguntas e Respostas que a gente não conseguiu responder, mas a gente vai tentar trazer isso por e-mail também, tá, pessoal? É, E acho que até pegar esse gancho, teve uma fala aqui da Silvia que o processo não dá para enganar, né, Lara? Você está falando sobre todo o processo ali, não tem como a gente enganar, né? Então acho que esse fica aí como o aprendizado da. Eu falo que a carne é fofoqueira, né? Que o processo ele é fofoqueiro. Ele vai realmente te dedurar. Ele vai mostrar ali o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, não tem como Perfeito, mesmo a gente achar que eu vou colocar a sujeira por debaixo do tapete, eu vou pinchar o macaco e ninguém vai ver, não é? Então, assim, eu falo, olha, a gente tem que trabalhar como se todo dia a gente fosse ter auditoria. com certeza. Bom, Mas é isso, é, pessoal. Obrigada. Lara, mais uma vez, obrigado. Conto com você para a gente fazer esse próximo aí de programa de autocontrole. E, e é isso, pessoal. Um ótimo trabalho para Pode todo mundo, uma deixar que ótima a próxima semana. vez agora eu vou ter uma internet boa, né? Não, tá tudo certo. Aconteceu perfeitamente. Aconteceu como deveria acontecer e é isso.
É isso, gente. Muito obrigado. Viu? Um abraço para vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Ai, deixa eu ver essas mensagens aqui que eu não vi. Ananindeua, do Pará. Olha, não tinha visto. E tinha gente